pigmentos são classificados de acordo com as suas características químicas em orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos, eles são caracterizados pelo brilho, formulações bastante complexas, né? Tem uma cadeia bastante complexa de formulação, com a presença do carbono, por isso eles são bastante instáveis, estão sempre querendo se conectar, né, a outros elementos, e isso faz com que seja um pouco mais difícil controlar a sua estabilidade. Eles são pigmentos que bastante brilho e também uma transparência com alto poder tintorial, como a gente vê aqui, ele já mesclando, ele já se incorporando na água. Então ele tem essa característica de poder tintorial. O outro são os inorgânicos. Os inorgânicos, eles são, sua principal característica é a opacidade e seu alto poder de cobertura. São pigmentos bastante opacos, terrosos, com classificações químicas bem simples. Normalmente um óxido e um ferro, um oxigênio e um ferro, um oxigênio e um cromo, um titânio e um oxigênio, produzindo características de cores bem simples, né, de características químicas bem simples, fazendo com que suas compatibilidades sejam mais presentes e assim são muito mais estáveis e bastante presentes no seu poder de cobertura. Contudo, não são muito miscíveis em água, mas se incorporam bem nos dispersantes. Em um pigmento para micropigmentação, nós podemos ter composições unicamente orgânicas e podemos ter composições unicamente inorgânicas. Quando temos composições que colocam os dois, nós temos composições mistas, onde agregamos o poder, né, de cobertura e opacidade e fixação do pigmento inorgânico, junto com o poder tintorial e o poder, né, de brilho que o orgânico fornece. Quando unimos essas duas características químicas, nós temos ali o hibridismo. O hibridismo, ele pode ser realizado dentro da própria indústria, estudando todas as características químicas de compatibilidade, processos industriais, para que haja uma integração e apresente uma fórmula pronta para uso. E também temos o hibridismo prático, onde podemos utilizar a partir das cores geradoras, por exemplo, um orgânico e um inorgânico puro, e fazemos as mesclas dentro das composições que desejamos para haver equilíbrio na formulação e isso tendo maior incorporação das partículas e mantendo uma fórmula íntegra e única. E há uma pergunta muito intensa, né? Uma pergunta que cabe a todos. Qual a diferença entre pigmentos mistos e pigmentos híbridos? Pigmentos mistos, eles sempre vão ter uma composição orgânica e uma inorgânica, juntando as suas características para gerar uma formulação. Por exemplo, aquilo que a gente utiliza bastante nas formulações labiais, para que haja uma degradação e não permaneça algo por tempo muito longo pigmentado nos lábios. Uma formulação híbrida, nós utilizamos dois elementos ou mais elementos que tenham a mesma característica química, principalmente o que diz seu peso molecular, a sua molaridade, para que as partículas, suas interações químicas produzam uma fórmula eficiente. Por isso que muitas vezes eu posso combinar dois elementos sem ter conhecimento da sua característica química e isso não ser efetivo. Então, o hibridismo, ele traz uma formulação muito efetiva. Concluímos aqui nesse terceiro módulo as mais experiências com os pigmentos, com os conhecimentos com os pigmentos. Agora vem comigo numa jornada incrível saber como que é feita a nossa tinta. Então vem comigo para o último módulo, a jornada da tinta.